Olá, amigos. Se você nunca pensou em procurar ajuda profissional, um psicólogo, eu tenho certeza que você conhece algum amigo que já procurou, ou você tem alguém na família que já procurou ajuda psicológica. O que tem na ajuda psicológica? Como se dá essa ajuda psicológica? O que nós chamamos, na verdade, de processo psicoterapêutico? Não é que toda ajuda psicológica se resume ao processo psicoterapêutico. Temos a avaliação psicológica, temos uma série de etapas no processo. Mas vamos hoje falar especificamente sobre o que é a psicoterapia. Como o profissional de psicologia, na verdade, atua dentro do que nós chamamos de psicoterapia. O que é especificamente a psicoterapia? Nos acompanha aí para você entender melhor. Vamos lá. Bom, pessoal, nos processos terapêuticos, psicoterapêuticos que temos hoje, né, psicoterapia está restrita especificamente ao profissional de psicologia. Então, as psicoterapias que temos, eu vou falar especificamente sobre a psicologia, psicoterapia baseada na análise do comportamento, e temos vários processos, várias abordagens dentro da análise do comportamento, né? Abordagens psicoterápicas. Temos o que chamamos de ACT, temos o que chamamos de FAP, temos o que chamamos de do Hélio Guilhardi aqui brasileiro, né? Que é uma psicoterapia por contingências, né? Ou seja, a gente está muito mais voltado para analisar as contingências do processo que geram os problemas nas pessoas do que propriamente outras estruturas. Na verdade, essas metodologias todas são muito semelhantes dentro da análise do comportamento, porque todas elas possuem como foco o comportamento do sujeito e as causas desses comportamentos, ou seja, quais são os fatores que impactam neste comportamento. O pessoal da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, eles geralmente fazem algumas críticas ao pessoal da abordagem comportamental, porque eles vão afirmar que nós não fazemos a leitura das interpretações que as pessoas fazem. Eles vão dizer que o ponto-chave não é observar o comportamento das pessoas e não é trabalhar o comportamento das pessoas. O ponto-chave, na verdade, dos problemas é como as pessoas interpretam a realidade. Ou seja, não importa o problema que as pessoas tenham, a maneira que elas interpretam esses problemas, a maneira que elas encaram e fazem a leitura desse problema é que de fato vai ser definidor para elas. Olha, essa é uma leitura extremamente distorcida da análise do comportamento e de uma abordagem comportamental. Na verdade, a TCC, ela bebe muito da fonte das pesquisas que os analistas do comportamento fazem. Praticamente todos os métodos práticos utilizados na prática clínica da TCC são métodos que foram desenvolvidos por investigações e pesquisas de analistas do comportamento. Os grandes pesquisadores, eles geralmente não entram em atrito um com o outro porque eles entendem que a diferença é muito mais de linguagem na abordagem. Embora a TCC se aproxime muito do que nós chamamos de uma abordagem cognitivista, de uma abordagem que prima pela ideia de uma mente, sem aprofundar exatamente o que seria essa mente. Para nós, analistas do comportamento, muito mais fincados numa leitura, numa ideia de ciência, e uma ciência com métodos rígidos, e uma ciência também que tenta ser séria, a gente não é que nós abandonamos a ideia da mente, mas nós procuramos entender e explicar o que é esse fenômeno que as pessoas chamam de mente. E nós não entendemos a mente como sendo o ponto-chave que determina todas as coisas, mas a mente como sendo resultado de processos e de trabalho da estrutura que nós temos do nosso organismo, particularmente do sistema nervoso central. Ou seja, em outras palavras, nós estamos falando que para o analista do comportamento, nós somos um ser no mundo, um organismo no mundo que reage à dinâmica que está estabelecida no mundo, e essa reação quase sempre se dá via sistema nervoso central num primeiro momento, para daí as respostas serem elaboradas de uma maneira mais complexa. Ou seja, aquilo que as pessoas chamam de interpretação, para o analista do comportamento também será visto como comportamento. Tudo é comportamento em níveis diferentes, mas também é comportamento. Toda resposta do organismo ao que está posto no ambiente
nós chamamos isso de comportamento. Agora, existem os fatores que estão fora do organismo, que estão postos no ambiente e que acionam essas respostas orgânicas. Esses fatores que acionam as respostas do organismo, nós chamamos eles de estímulos, e são quase sempre estímulos discriminativos, porque provocam essa resposta. E o que acontece depois do comportamento, que tem força também sobre esse comportamento, principalmente quando ele aparecerá no futuro, nós chamamos eles também de estímulos consequenciais. Então, nós entendemos o comportamento como sendo controlado pelo que acontece antes e o que acontece depois. E a grande dificuldade de fazer uma análise comportamental, um processo psicoterapêutico dentro da análise do comportamento, é porque nós iremos, na verdade, primeiro, levantar de maneira chave, de maneira fundamental, quais são os comportamentos, problemas que a pessoa apresenta. Isso a partir da leitura da queixa que a pessoa faz. Todo mundo vai chegar com uma queixa, com um problema, sob o ponto de vista que ela vê enquanto uma pessoa leiga. E aí nós, profissionais, vamos observar este comportamento que a pessoa está narrando e vamos verificar se de fato esta situação narrada por ele é o que deve ser mexido daquela forma. Porque, por exemplo, uma pessoa pode estar dizendo que ela tem um problema de ser muito assediada por outras pessoas. E ela não observa, na verdade, a maneira que ela apresenta o seu comportamento diante de outras pessoas. Às vezes, um comportamento que já tem por objetivo provocar este assédio sem que o próprio sujeito perceba. Minha gente, isso acontece. Às vezes, as pessoas se comportam de uma maneira que elas mesmas não discriminam qual é a função do comportamento delas. Muitas vezes, as pessoas ironizam, fazem piadas e elas não avaliam muito bem qual é o objetivo deste comportamento, desta ironia, desta piada que elas fizeram. Muitas vezes as pessoas apresentam comportamentos, por exemplo, de paquera ou de sedução, e quando a gente pede para essas pessoas observarem o próprio comportamento, elas não acreditam que estão emitindo este padrão de comportamento. Então, uma das primeiras coisas que o analista do comportamento faz, o psicólogo faz num processo psicoterapêutico, é trabalhar, na verdade, para a pessoa discriminar qual é o comportamento problema. Uma vez discriminado o comportamento problema desta pessoa, ou seja, qual é o comportamento alvo que nós precisamos modificar, aí nós vamos agora trabalhar, na verdade, quais são as variáveis que controlam este comportamento com o objetivo de modificar este comportamento. Em algumas situações, as pessoas que estamos trabalhando são esclarecidas e têm um bom nível de consciência. Neste caso, nós conseguimos instruir essas pessoas para que elas observem quase como um analista do comportamento observa e possam entender quais são os fatores geradores do próprio comportamento e o que elas podem fazer para terem resultados diferentes. Em outros casos, lidamos com pessoas ou porque são pouco instruídas ou porque tem alguma outra dificuldade que limita a capacidade dessas pessoas, como, por exemplo, pessoas com desenvolvimento atípico. E aí, por esta dificuldade estar posta, nós não conseguimos trabalhar diretamente, fazendo com que essas pessoas discriminem o problema e os fatores geradores do problema. Nós temos que fazer a intervenção direta na situação, ou seja, temos que ir conduzindo a pessoa ou treinando a pessoa para que ela obtenha um resultado diferente. Na prática efetiva, a maior parte das intervenções dos analistas do comportamento se dará por meio de simulações da realidade. Porque nós partimos da premissa, acreditamos que a maior parte das pessoas apresentam problemas por não saberem lidar muito bem com aquela situação. E que se a gente desenvolve um modelo de comportamento, ou seja, um padrão de comportamento assertivo, em que essa pessoa consiga negociar melhor aquelas situações, nós iremos desenvolver competências nessas pessoas. Olha só, para pensar comigo. O que nós estamos dizendo é que não importa, na verdade, qual é a abordagem que a pessoa vai seguir. Se é psicanálise, se é gestalt, o que a família dessa pessoa quer, o que essa pessoa quer, ou o parceiro dessa pessoa quer, ou os filhos dessa pessoa quer, ou os amigos dessa pessoa quer.
O que ela mesma quer, no final das contas, é que o comportamento dela seja modificado. Então, observa bem o que está sendo dito. Não importa qual é a abordagem, a gente vai dizer que uma intervenção psicoterápica foi eficiente ou não foi eficiente, a depender se houve ou não modificação do comportamento desta pessoa. Se não houve a modificação, se ela passou por anos e anos de um processo psicoterapêutico e o problema dela continua o mesmo, ou seja, o comportamento dela continua o mesmo, então significa dizer que aquela intervenção não foi tão eficiente. Nós não podemos adotar uma postura arrogante, dizer que só essa ou aquela abordagem é a melhor. Mas eu posso detalhar um ponto importante, é que a análise do comportamento, ela está preocupada em verificar quais são as variáveis específicas que interferem no comportamento. E nós estaremos preocupados também em desenvolvermos uma metodologia, um método, uma técnica que interfira diretamente nessas variáveis, ou auxiliando a pessoa para interferir, ou desenvolvendo por meio de treinamento, roleplay, esta própria pessoa para intervir nessa situação. Ou seja, intervir de modo preciso e pontual. Isso nem sempre é rápido, isso pode demorar algum tempo, principalmente a depender do problema que o sujeito tenha, a depender da capacidade que essa pessoa tenha de discriminar, porque veja, em muitos casos nós teremos que modificar o conceito que essa pessoa tem da realidade, essa pessoa vai precisar às vezes desconstruir algumas formas que elas possuem de interpretar, de ler a realidade, de agir na realidade. Elas às vezes leem de uma maneira muito mágica, elas não entendem o próprio comportamento como sendo resultado destes fatores em que elas estão envolvidas, ou seja, nós afirmamos veementemente que o comportamento de uma pessoa é resultado da inter-relação que ela estabelece com os amigos, com os familiares, com o ambiente de trabalho que ela está, com o ambiente social dela. Então, esta relação de troca que nós iremos auxiliar essa pessoa a fazer uma leitura correta, para daí ela conseguir também modificar o próprio padrão de comportamento. Uma pessoa não vai modificar o comportamento se ela não modificar os ambientes que ela participa e a maneira que ela participa desses ambientes. O treinamento vai recair principalmente sobre isso, para que assim, modificando o ambiente em que ela está inserida, modificando a maneira que ela se relaciona com esse ambiente, ela possa também ter modificado o seu padrão de comportamento. Este é o principal ponto do que nós chamamos de psicoterapia. A psicoterapia visa mudança de comportamento, visa que essa pessoa se insira na realidade de uma maneira melhor, visa que ela obtenha os melhores resultados. E se você pensa que quem busca psicoterapia porque é louco, tem algum problema, não é nada disso. Todo mundo, todos nós temos problemas, inclusive nós mesmos que trabalhamos com psicoterapia. E às vezes nós não conseguimos enxergar a melhor forma de sair desse problema. Seja porque estamos muito mergulhados no problema, seja porque é uma coisa nova para a gente. Então, a gente já sabe que estatisticamente as mulheres buscam com mais facilidade ajuda psicoterápica. Os homens procuram menos. Eu sempre costumo orientar as pessoas dizendo que até Lampião, um cabra macho, valente aqui do sertão nordestino, até ele sabia nos seus momentos de dificuldade sair e buscar ajuda de fora. Ele sempre procurava o padre Cícero para poder buscar orientações como uma pessoa mais sábia e uma pessoa que estava fora. O psicólogo, hoje em dia, ele praticamente cumpre esse papel, uma pessoa externa ao seu problema, sem envolvimentos emocionais e que vai conseguir fazer uma leitura muito mais concisa porque ele é uma pessoa treinada para isso e assim ele vai poder lhe ajudar de uma maneira melhor. Perde a vergonha, perde o medo e se precisar de ajuda, procura alguém qualificado para isso. Isso aqui é psicoterapia. Psicoterapia é mudança de comportamento. E acredita, a maior parte dos problemas que temos é pela maneira que nos comportamos. Modificando isso, a gente modifica a maneira que o mundo nos afeta. Um abraço.